Olá, seria incrível se isso fosse verdade. Manual da vida, não seria? Quase tudo que nós compramos, de cafeteira a celular, vem com manual de instrução. Mas as coisas mais complexas, imprevisíveis e tensas que estão presentes no cotidiano, no nosso cotidiano, não existe manual algum. E o peso aparece justamente no luto, quando o chão some, tudo fica escuro e você ainda tem que escolher a direção a ser seguida. Você já perdeu alguém que você ama ou conhece alguém que está passando por isso agora mesmo? Então, fica comigo. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar que, embora não exista manual, a sua dor pode se tornar bússola. Você vai aprender como tomar decisões seguras, mesmo que tudo pareça tão escuro e tão vazio. Falar sobre luto geralmente nos coloca diante de uma encruzilhada com dois caminhos. O primeiro é focar exclusivamente na dor da perda. E vejamos, essa dor é inquestionável. Eu não estou aqui para dizer que ela não existe ou que é fácil superá-la. Todos nós, em maior ou menor grau, vamos sentir o peso. É humano. E se você me permite dizer, até os pets, até os nossos animaizinhos sentem. Mas existe um segundo caminho e é esse que nós vamos trilhar agora. O caminho da ressignificação. Ressignificar não é esquecer, é dar um novo sentido a essa dor. É entender que, embora a pessoa tenha partido, o que ela construiu com e em você permanecerá vivo. E é exatamente assim, transformando a dor numa espécie de bússola, num instrumento que vai guiar os seus passos, passo a passo, na busca de um novo sentido para a sua história. Juntos, nós vamos encontrar a clareza necessária para tomar decisões que a vida ainda, ou hoje, agora, exige de você. Por falar em passos, a psicologia, ela já mapeou bem a questão do luto. E um dos mapas que eu mais gosto foi construído pela psiquiatra e professora Elizabeth Kubler-Ross. Ela definiu que o processo de enfrentamento do luto, ele passa por 5 estágios. Antes de mencioná-lo, vale a pena ressaltar que eles não são lineares, um após o outro. E o enfrentamento desse estágio é uma coisa muito singular, muito particular de cada um. No tempo que cada um fica em cada estágio, de como se passa de um estágio para o outro, mas vamos conhecê-los. O primeiro estágio é o da negação. Quando a pessoa recebe a notícia que tal pessoa morreu, ela nega porque ela não acredita. Poxa, mas eu me despedi agora dele. Ela falou agora comigo pelo telefone. E aí ela entra numa corrida para tentar comprovar que aquilo é uma espécie de mentira. Porque ela não acredita, ela não aceita aquilo, não aceita de jeito nenhum. E aí ela faz aquela corrida. Há também o entendimento de que é o cérebro dando um tempo para poder cair a ficha, para poder processar, entender o que aconteceu. Depois da negação, vem a raiva, que é quando a pessoa constata, sim, ela morreu, sim, ele morreu, eu perdi essa pessoa. E aí vem a raiva, a dor, que estava numa roupagem de negação, agora ela veste uma roupagem de raiva. Ela transborda. E esse olhar é um olhar para o outro. A pessoa começa a sentir raiva, raiva da situação, mas é uma injustiça. É a fase dos porquês, os porquês para os quais não há respostas. Por que ela? Por que agora? Por que hoje? Por que assim? Por que dessa forma? E a pessoa fica com raiva de Deus, com raiva do destino, fica com raiva até do morto.
Por que ela me deixou assim? Por que ele me deixou assim? É uma coisa completamente irracional. É uma enxurrada de emoção muito grande. Depois da raiva vem a barganha. A barganha, na raiva, é o olhar para o outro, na barganha é o olhar para si mesmo. E se eu fosse mais carinhoso com ela? E se eu visitasse mais? E se eu fizesse uma oração? E se eu expressasse mais o meu amor? A doutora Kilber, ela fala muito de assuntos inacabados dessa fase, né? Dificilmente eu tenho dificuldade em entender que duas pessoas convivem e não se acumula assuntos inacabados ali. Há um acúmulo, mas esses assuntos eles precisam ser tratados, porque você nunca sabe quando será o ponto final da sua história com a história da pessoa que você ama. Você nunca sabe. O senhor está ali se despedindo, até daqui a pouco estou indo trabalhar, e vai ser a última vez que você vai ver aquela pessoa viva. Ela fez uma viagem, são N situações, você nunca sabe. Então, o bom é não deixar questões mal resolvidas. Se puder conversar quando estiver juntos, se puder tratar, porque é uma das fases onde a pessoa mais sofre. E aí ela começa a fazer promessas que não pode cumprir. Promessas a Deus, promessas ao destino, promessas vazias, promessas num tom de desespero, porque ela não quer perder aquela pessoa, ela não quer perder aquela oportunidade e ela começa a prometer uma série de coisas. Depois da barganha, vem a fase da depressão. É quando a pessoa vê a sua própria impotência frente ao que aconteceu e as cores somem, o som some, vem aquele silêncio, tudo fica cinza e a pessoa tem aquela vontade também de deixar a vida, de morrer. E ela se isola, não quer falar com ninguém, não quer ouvir ninguém. E depois disso vem a fase da aceitação, que é quando a pessoa percebe que a vida continua mesmo com aquele ou aquela que partiu e ela precisa de um norte. Ela precisa saber como é que ela vai lidar com aquela dor. Vale ressaltar que essa fase da negação, da raiva, da barganha e da depressão são fases onde a pessoa não deve tomar qualquer decisão, nenhuma decisão. Por quê? Na negação, ela está ignorando a realidade. E ela, se tomar alguma decisão importante, ela vai acumular um arrependimento grande quando a ficha cair. Na fase da raiva, é a fase que ela quer punir alguém. Pode punir a si mesma também, se tomar alguma decisão impensada. Na fase da barganha, é a fase das promessas. Então, ela pode prometer alguma coisa que ela não vá cumprir. E omissão, ela não quer fazer nada. Então, ela pode delegar quem quer que seja que tome a decisão por ela. E isso pode resultar também num arrependimento grande. A fase da aceitação é a fase que a pessoa entende que o fato aconteceu, se deu daquela forma e ela não pode fazer nada. A fase da aceitação é a fase em que a pessoa está saindo da caverna, está saindo daquele turbilhão de emoções. E ela começa a enxergar a vida, saber que ela continua, a vida continua, mesmo depois que aquela pessoa amada partiu. E essa pessoa que está viva, ela precisa encontrar um norte. Para isso, ela precisa entender uma coisa. Essa dor que você sente não é apenas dor. Ela representa o tamanho exato da importância, do valor que você atribui à pessoa que partiu. Ela é a prova viva de todo o amor construído passo a passo, durante o tempo que vocês conviveram, compartilharam, altos e baixos, sorrisos e lágrimas, conselhos, discussões, silêncio. Cada pedacinho dessa história agora se manifesta em você. Tudo isso está guardado em você agora. A melhor forma
de tratá-lo. Não é tentando esquecer ou esperando que ela simplesmente desapareça. A melhor forma é transformar essa dor em homenagem viva. Pense nisso. Honrar quem partiu não é viver em eterno sofrimento, mas sim permitir que as sementes que essa pessoa cultivou em você continue florescendo. Cada vez que você tomar uma decisão baseada no que você aprendeu com essa pessoa, porque ela acreditava em você, estarás homenageando-a. Trate o luto como homenagem. E isso é entender que a melhor maneira de dizer "eu te amo" para quem não mais está aqui é vivendo de forma como essa pessoa mais se orgulharia de ver. A sua vida agora é o palco onde o legado dela ou dele continuará vivo, brilhando. Se essa mensagem, essa reflexão trouxe clareza e conforto ao seu coração, me ajude a alcançar outras pessoas. Vamos levar juntos conforto a outras pessoas. Compartilhe. Coloque também o seu comentário, dê o seu like, se inscreva no canal. Beijos no coração.